E cá estamos, aqui na nossa Ângelos TV, agora na sua companhia, com o nosso programa Nós e a Família. Com muita alegria aqui estou na sua companhia e já estamos nesta reta final para este grande momento especial que é o nascimento do Menino Jesus. Estamos a viver este tempo de Advento, um tempo em que cada um de nós deve preparar o seu coração para a chegada desse Menino Jesus, de forma especial no coração de cada um de nós e também no seio das famílias que se unem também de forma especial neste dia para celebrar o nascimento do Menino Jesus. E falar um pouquinho sobre isso, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Olá, Padre, bem-vindo. Obrigado, Sandra. Padre, vamos então começar um bocadinho por conversar com os nossos telespectadores sobre o Natal. Mas antes de irmos ao Natal, nós estamos a viver esta terceira semana do Advento. O que é isto de viver este tempo de Advento? É viver o tempo em que vamos preparando o nosso coração para acolher o Menino Jesus, Deus feito homem que veio ao nosso encontro. É um tempo de preparação, de expectativa, de alegria. E eu ontem na homilia citava um pedacinho do príncipezinho, da raposa que espera o príncipezinho. E é este tempo de esperança, de esperança alegre, porque Jesus Cristo já encarnou, já veio ao mundo, mas vai nascendo em cada dia no coração daqueles que acolhem Deus. Portanto, este tempo de Advento é esse tempo de preparação, para nos lembrar que temos de largar o passado, temos de reconstruir cada dia a nossa vida e, portanto, cada Natal é uma oportunidade para renascermos também nós, renascermos nesta perspectiva de reviver com o Menino Jesus e depois crescer com Ele. E à medida que Ele vai crescendo em estatura, em sabedoria e em graça, nós próprios também possamos acompanhar este crescimento de Jesus no nosso coração e assim nós próprios também crescermos. Crescermos também. Estamos nestes aproximar dos dias em que a família se reúne, em que se faz esta grande festa e muito de certeza que muitos dos nossos telespectadores lá em casa estão atarefados com aquelas que são as tradições habituais do bacalhau, do sentar à mesa, de estar juntos, das partilhas dos presentes, mas mais do que isso, este momento de vivência do Natal é um momento de família. É porque é um momento em que também o próprio tempo providencia a estar junto para nos protegermos também do frio que está lá fora, da invernia. Quando a família está junta, olha para as coisas já sem medo, porque não estamos sozinhos. E um dos problemas que eu sinto que as pessoas hoje sofrem é por causa da solidão, por causa de não estarem sozinhos, não estarem com ninguém, não terem este calor humano de alguém que possa partilhar as histórias, as experiências, os sonhos, as tristezas também. E, portanto, o tempo do Natal é o tempo em que se proporciona este encontro, em que sentimos que, de facto, este Deus também não vem para nós isoladamente, vem para nós como família, porque Ele próprio quis nascer dentro de uma família. A família de José, de Maria e do Menino Jesus. E, portanto, é neste espírito de família que Jesus vai crescendo, que Jesus veio ao mundo. E, portanto, nós, ao celebrarmos o Natal, se queremos ser fiéis também à própria história do acontecimento, celebramos-lo em família, celebramos-lo juntos e partilhamos as nossas riquezas, as nossas alegrias, os nossos próprios presentes também são dados como este desejo de dar algo de mim ao outro, uma oferta que se dá e que nos possa enriquecer a todos. E, portanto, de facto, o Natal, a preparação do Natal, preparar toda a ceia, preparar os próprios presentes, o próprio presépio, que é feito neste sentido de ser colocado também no lugar da família ou no lugar central da casa, é importante para que tenhamos este sentido de família que nos reúne. Nos dias de hoje, Padre, pensando nestas celebrações e de montar a árvore de Natal e de fazer o presépio, mas às vezes acaba por ficar um bocadinho esquecida e só se lembram dos presentes, das trocas dos presentes. Tornou-se talvez em algumas situações e algumas famílias ou na nossa sociedade um pouco mais comercial.
como avivar novamente na família esta história tão bonita do nascimento do menino Jesus, deste nascimento do amor no seio familiar? Eu acho que uma forma de o avivar precisamente é ter a preocupação de fazer um presépio em casa. Ter a preocupação, de facto, de criar este lugar onde o menino Jesus, com Nossa Senhora, com São José, com mais ou menos figuras, mas que se torne, de facto, o centro da casa. Eu lembro-me quando eu era pequenito, vivíamos na aldeia e era uma das maiores alegrias que eu e os meus vizinhos da minha idade tínhamos, era ir ao musgo para o presépio. E depois, ao regressar a casa, era fazer o presépio com a família. E nós construíamos e às vezes ficava tudo torto e depois vinha o pai e a mãe e lá consertava, ajudava a perceber também o sentido do presépio, porque é que se fazia assim. E era um momento em que depois, à volta do qual nos reuníamos e rezávamos o terço mesmo todas as noites ali, junto do presépio, como era habitual rezarmos o terço na minha casa, à lareira, mas no Natal a lareira tinha depois este enriquecimento do presépio do Menino Jesus. E eu acho que este é um bom ponto de partida. Depois contar a história do Natal de novo. E é pena que os próprios meios de comunicação percam esta ligação ao nascimento de Jesus. E, portanto, têm de ser as famílias a retomar, a contar a história do Natal, a mostrar os vídeos ou os DVDs que contem esta história do Menino Jesus, de muitas formas, de formas criativas, mas que nos façam encontrar, de facto, o que é mais importante no Natal. E o mais importante no Natal, de facto, é Deus feito homem que vem para nós. E é interessante reparar como isto, em alguns sítios, ainda continua a acontecer. E às vezes acaba por ter agradáveis surpresas, ver em lugares onde não imaginava, contar a história de Natal no meio, à partida laico, mas que o Natal, com o Menino Jesus, com Nossa Senhora e com São José, ainda continua a ser o centro e a marca fundamental. E, portanto, eu tenho esperança que as coisas vão continuando a crescer neste sentido e que o Natal nunca vai perder o seu sentido verdadeiro. Sim, e que as próprias tradições e as próprias histórias passem também de pais para filhos e que possam evidenciar ou trazer de novo essa alegria do Natal. O padre ia falando e eu recordava-me que há dias tinha uma mãe que me dizia de uma criança de 5 anos que achava, talvez porque também nunca lhe ensinaram de outra forma, que a festa do Natal era a festa do Pai Natal. Possivelmente nunca lhe ensinaram que a festa do Natal era o nascimento do Menino Jesus. Portanto, por aí a gente percebe um bocadinho essa falta de levar às nossas crianças a história, não é? Eu lembro-me quando eu era pequeno, sempre me disseram que quem trazia as prendas era o Menino Jesus. Era o Menino Jesus. Punhamos o sapatinho junto da lareira e era alegria no dia de Natal, logo que acordávamos também, logo à lareira, ver que presente é que tínhamos, mas sempre tive esta informação que era o Menino Jesus que trazia as prendas para o sapatinho, para os meninos. E portanto, é importante que não nos esqueçamos que o próprio Pai Natal é uma figura cristã. É o São Nicolau, também, de facto, na altura de necessidade, ia pelas casas e distribuía presentes às escondidas, quase sem se dar conta de quem se era. E portanto, isto ficou sempre na memória das pessoas e, neste século, foi sendo apropriado. Pela dimensão comercial, sobretudo pela publicidade, que é um símbolo também muito forte, e é natural que a publicidade, que as grandes marcas tenham pegado neste símbolo forte para marcar este tempo. Mas não podemos esquecer-nos do Natal. Eu fico sempre muito triste quando ouço aparecer mencionado outras festas felizes, outras expressões referidas a esta época, esquecendo aquilo que é fundamental, ou seja, as pessoas acabam por ter uma memória curta e, portanto, nós temos de voltar sempre às tradições. Não é às tradições pela tradição, mas é a tradição manter aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial, aquilo que nos mantém enraizados, não apenas na história, mas na comunidade, no mundo
e nesta igreja da qual nós fazemos parte, para podermos levar aos outros esta boa nova da vida, da salvação, da luz. E nesta altura as pessoas sentem-se um bocadinho descrentes, sentem-se perdidas. Portanto, o menino Jesus é, de facto, este anúncio de salvação, este anúncio de uma luz que vem e que, independentemente das tragédias, dos problemas e dos males, nos mantém unidos e nos dá força para continuar a caminhar, para iniciar um novo ano, uma nova etapa, reforçados com este espírito de Deus que vela por nós e que nos acompanha, que caminha connosco. E esta ideia é muito interessante, de um Deus que caminha connosco, Deus que habita entre nós, Deus que entre nós montou a sua tenda. Já é interessante quando o padre dizia desse Deus que caminha connosco. E eu recordava-me que o Papa Francisco, neste domingo, num encontro que teve com um grupo de crianças, pedia aos pais, aos educadores, às pessoas que acompanhavam aquelas crianças, para terem três atitudes perante as crianças. Primeiro, ajudar as crianças a viver a alegria, a serem felizes. O segundo, a deixar que as crianças, com os avós, pudessem reavivar neles ou trazer deles essa semente das tradições, da história, dos valores. E depois uma terceira atitude que achei muito interessante e que vai de encontro àquilo que o padre está a dizer, que é ensinar as crianças a rezar. Este é um momento propício para nós levarmos esse clima para ajudar as crianças a saber rezar, a falar com Jesus. É, porque o facto de ser um tempo descontraído por causa das férias, por causa de se criar este encontro e estas festas, e sobretudo pelo encontro dos avós com os netos, que é muito importante, é fundamental. Transmitir aquilo que é o essencial da mensagem, levar aos outros a descobrir e a falar com Deus. E nós sabemos que as crianças são mais atraídas por aquilo que os avós dizem do que aquilo que os pais dizem, porque os pais estão sempre numa posição de autoridade, de impor, ou de obrigar, ou de ordenar, enquanto que os avós é todo este espírito de carinho, de ternura, de bem, e portanto, quando o avô ou a avó convida o seu neto para rezar com ela, de facto o neto acaba por dizer que sim. E vai embalado neste contacto com o transcendente, com Deus. Portanto, aprende a rezar as pequeninas orações, as orações mais simples, mas aquelas também que são mais profundas, porque são herança de uma igreja que sempre rezou assim e que nesta simplicidade encontra a estrutura que depois pode construir tudo o resto. E quando nós olhamos para estas orações simples, tradicionais, milenares quase, percebemos que aqui há algo de seguro, porque estável. E as crianças precisam disso. As crianças precisam de encontrar segurança no mundo, de encontrar estabilidade, de encontrar ritmos. Por isso é que os miúdos estão sempre a ver os mesmos bonecos e estão sempre a pedir aos pais para lerem os mesmos livros, porque precisam disso, precisam de estrutura na vida. E portanto, o rezar ajuda-os a ter essa estrutura, seja a rezar o terço, seja a rezar ao Menino Jesus, seja a rezar estas orações tradicionais que são muito litânicas e têm uma musicalidade muito própria e que ajuda, fica no ouvido, permanece e vai dando esta dimensão que depois se pode encorpar, porque é de facto este esqueleto que se faz e depois, à medida que vamos crescendo, vai ganhando dimensão, vai ganhando estrutura e vai-se alargando para ir tocando depois todos os outros aspectos da vida. Padre, nesta época de Natal, acabamos por ser rodeados dos mais diversos símbolos, seja a árvore de Natal, seja a estrelinha, seja o presépio. Tudo isto são instrumentos para nos fazer recordar uma história bela, o nascimento do Menino Jesus. De forma especial, eu até recordava a estrela Sim. Que simbolicamente é falada na palavra de Deus. Naquela época era um símbolo de alguém importante que estaria para vir, não é?
Todos os símbolos de Natal são fundamentais para nos falar do acontecimento. O presépio, a árvore, a estrela. A estrela é a luz que nos guia. O próprio tempo do Natal ser no fim do ano, na altura do solstício, significa precisamente isso. Quando nós vemos, e estamos a falar de realidades há 2000 anos, completamente diferentes daquilo que hoje é o conhecimento científico, cultural. Quando nós vemos que, de repente, os dias vão diminuindo pelas tempestades, pela própria duração solar do dia, e de repente os dias começam a crescer, significa que alguma coisa transformou o mundo. A própria estrela que brilha na noite, e uma estrela é sempre pequenina, porque por maior que seja, é sempre pequenina, mas tem um brilho muito forte e muito transformador, porque nos mostra que no meio do universo, cheio de pontos de referência, cheio de como saber qual é o melhor, como saber qual é a direção que seguir. E, portanto, esta estrela que surge aponta-nos o caminho. Caminha connosco também. É interessante ver que a estrela foi caminhando à frente dos magos. Foi-lhes apontando o caminho. E mais, não lhes mostrou o caminho todo, mostrou-lhes parte do caminho, também para que eles pudessem fazer depois este discernimento e para que eles pudessem interrogar as pessoas. Os símbolos precisam sempre ter uma certa legibilidade e precisam sempre de ser interpretados. E, portanto, quando nós pegamos num símbolo, precisamos sempre de quem nos ajude a percebê-lo. E há momentos na nossa existência em que é fundamental a mediação das outras pessoas, que nos ajudem a perceber, a ler os sinais dos tempos, que nos ajudem a fazer perspectiva e, sobretudo, a pegar naquilo que é a tradição, portanto, pegar naquele corpo maior da história humana, do conhecimento humano, e ordenar todas as peças e a perceber assim o sentido. E, portanto, os magos chegaram a Jerusalém e tiveram de perguntar onde é que nasceu o rei. E foi-lhes dito, de facto, em Belém, da Judeia. E, portanto, eles foram para aí. E aí a estrela continuou a caminhar novamente com eles, até se deter por cima do menino Jesus, a iluminá-lo. Esta estrela, de facto, é aquelas pessoas que temos na nossa vida. Todos nós temos alguém que foi referência. Todos nós temos sempre alguém que tem um brilho especial na nossa vida, precisamente porque esse alguém nos mostra Deus. E porque esse alguém é a figura de Deus, de facto, no meio de nós. Seja o nosso pai, seja um professor, seja aquele que é o nosso guia em certo momento da vida, em tantos momentos de discernimento, de crise, de trevas. E, portanto, esta estrela é sempre aquela luz que vence a noite mais escura e que nos aponta um caminho. Padre, vamos continuar a nossa conversa daqui a pouco. Agora está na hora de irmos a um curtinho intervalo e já voltamos para continuar esta partilha sobre este momento tão especial que se aproxima, que é esta celebração do Natal do Menino Jesus. Assim, nosso telespectador, vamos para um curtinho intervalo. Já voltamos para continuar a nossa partilha de hoje.